voguing. Então a gente vai começar voltando um pouco no tempo e falar, voguing nasce na década de 70 em Nova York. A capoeira ancestralmente brasileira. Como elas se unem em você, como elas se encontram em você, Puma? É muito interessante que eu não percebo essa fusão. Quem percebe a fusão é o externo. Porque na minha percepção, a capoeira se reencontra comigo. Então eu sempre sentia capoeira em mim, mas eu não sabia como dar forma porque eu sentia. E a ballroom a mesma coisa. Sempre teve algo que queria se manifestar, obviamente, mas eu não tinha um reflexo disso externamente. E o universo da capoeira, apesar de muito potencializador, ele está conectado com uma percepção muito forte na raiz, no tradicional, só que esse tradicional que teve várias mazelas, vários museus queimados, várias histórias apagadas. Então essas histórias, elas caem num lugar cristão, binário muitas vezes, na qual não tem espaço para um corpo que transcende a binariedade, que critique o cristianismo com a própria existência, com o próprio amor. E quando eu vejo isso na comunidade ballroom, algo que já estava dentro de mim, que me parecia uma capoeira travesti, começa a pulsar dentro de mim. E essa forma de manifestar essa capoeira, ela passa a alterar. E quem fala que eu tô misturando é o externo que fala, ah, olha a capoeira e vogue misturado. Pra mim, era Puma Camilê em movimento. Olha que demais. Porque dentro da sua história a gente começa a ver como essas duas histórias também se conectam, né? Capoeira e voguing falam sobre expressão, falam sobre comunidade, falam sobre você ser o que se é, né? Exatamente, eu percebo, inclusive, na possibilidade de aqui me ajudar com o leque, né? Lógico. Por favor, aquela fazer o que fazer. Não, falando, eu posso ir aqui, ficar aqui, ó, fazendo com você, adorei. Bem rainha africana. Mas ao mesmo tempo, esse lugar da realeza, esse lugar de se recuperar uma África que não fala de escravização, de uma África que não fale sobre pobreza, sobre escassez, porque eu acho que é um lugar muito estratégico a colocar o corpo da pessoa preta, principalmente da pessoa preta trans, que é um lugar de subalternização, um lugar de não existência, que a gente se toma de elementos da sociedade, a gente se aposta disso para construir a nossa subjetividade. E aonde que essa construção se dá quando não tem um lugar concreto para falar disso? Do próprio imaginário. Então a gente constrói um imaginário onde a gente consiga construir a nossa autoestima para voltar numa África que não fala de pessoas escravizadas e começamos o mundo. Não. Antes disso tinha gente que parece com essa imagem que eu tô apresentando a vocês, e já que eu vou comunicar de África, que eu comunique com essa África. A ballroom fala disso e a capoeira também, e eu aprendi bem aprendido. Então, eu ia falar, vamos começar, então vamos abrir esse leque literalmente. A comunidade ballroom, o que mais te atrai? Qual é a ideia que ela propõe e o que ela proporciona para as pessoas que estão nela? Eu percebo que principalmente a possibilidade de se enxergar num lugar não mono, de um lugar não binário, de um lugar não único, apesar de reforçar um lugar de exclusividade. Então eu percebo que a ballroom me faz me enxergar num lugar de pluralidade, de possibilidades transcendentais que não se repetem. Então se perceber enquanto ser único é uma chave do sistema. Num sistema que a gente escolhe no máximo a cor da roupa que a gente usa, né? E a gente nasce com um genital e é definida a nossa performance pro resto da vida. Mesmo que a gente não se encaixe nessa performance, ela não faz sentido. Na ballroom, eu renasço, eu me sinto uma adolescente. Uma adolescente podendo viver a vida de verdade com potência, sem precisar minimizar. Então a ballroom, ela me dá acesso a uma rede de contatos muito forte, que acima de tudo me fala sobre subjetividade num lugar que me parece muito solitário. Apesar de parecer tudo muito bonito, tudo isso dói muito, porque a gente acaba não se enxergando tanto, às vezes mãe, pai, por amor mesmo, de não querer ver que a gente sofre, eles expulsam a gente de casa, achando que a gente vai voltar atrás, cair no senso comum, mas quanto mais a gente sofre esses ataques por não compreensão do externo, isso faz a gente se encontrar com um lugar muito próximo da solidão, é muito denso, dói, e a ballroom é um lugar onde você encontra pessoas com um lugar de solidão muito semelhante. Por isso que tem essa ideia das casas, né? Essas casas que acolhem todas essas pessoas que estão no mesmo... E essa casa, na verdade, não é
até foi um momento da história, até uma casa física, e às vezes ela se dá, porque muitas das pessoas que vão para essa situação de rua, ou que se encontram nessa condição de gênero, ou enfim, dessa não compreensão da família, elas acabam indo para esse lugar, e dentro da comunidade ballroom tem pessoas que já entendem essa realidade e podem dar um sofá para alguém dormir por alguns dias. Só que ao mesmo tempo, a gente potencializa quem tá à nossa volta. Então eu percebo que você tá linda hoje, que você tem um rosto belíssimo. Então a gente reforça isso muito para as pessoas até que elas acreditem de verdade. E no sistema capitalista, tudo que você é possível converter em potência capital. Sim. E se a gente consegue ensinar isso para pessoas LGBTs que já acreditam nelas, só não tem tanta gente externamente ou coisas que reforcem isso, a gente subverte com projetos, com consciência, exigindo o nosso lugar nessa construção de consciência plural do que é a sociedade. Exato, até né, de distribuição de renda, de Exatamente. potência, como você falou, de existência. Política pública, a gente pensar essa existência potente, saudável, podendo existir em potência máxima na sociedade. Você acha que por isso que o Vogue, né, a gente pensa sempre o Vogue na capa da revista, não tem jeito, É a Madonna muito fez forte. isso com a gente. Que ódio. Você acha Madonna, que que isso, ódio. Você acha que isso tem a ver também com essa potencialização de autoestima mesmo, né? Então essa dança que te leva para uma ideia de poses, ela ajuda também nesse lugar de você se colocar no mundo? Claro, muito porque a Madonna chega e ela percebe a potencialidade desses corpos que estavam manifestando. E isso, o mais próximo que chega do capitalismo é no formato. E a gente conhece o nome para dar forma, então a gente chama isso de dança. Mas no final das contas, não era uma dança. É um corpo trans travesti podendo chegar e a se apresentar como bela, sua unha, o seu cabelo. É o único lugar que a travesti que não é barata em lugar nenhum do mundo. Um peito é 12 mil, amor. O cabelo dela é 9. A unha, enfim, a travesti ela se usa desses artifícios que são artifícios louvados pelo capitalismo, na capa da Vogue, na capa de revista, ela já percebeu. Só que no corpo dela não tem o mesmo valor. Então existe um lugar no mundo onde ela é aplaudida, que é dentro da comunidade ballroom. Como isso, você é natural de Campinas, né? Nasceu. Sim. Como isso chega em Campinas? Ou você vai conhecer isso fora já Olha de lá? que coisa. A Luna Akira é a nossa pioneira da cena de São Paulo, que é uma travesti negra também, vinda de Minas, que cai em Campinas dentro de danças urbanas, mas o corpo trans dela não aceito na época, faz ela começar a olhar para isso e ao mesmo tempo ela se conecta com Félix, Flip, com toda essa galera que encabeça a cena no Brasil. Então, eu sou neta de Félix e Flip, chega a mim depois das ramificações vindas de Flip, Félix e Akira Avalan, que são pessoas que pioneirizam a cena no Brasil. Agradeço muito, inclusive na capoeira me faz sempre olhar para esse lugar de quem veio antes e entender que eu não disputo espaço, eu amplio mais espaços como rios que se encontram e vão ampliando para fazer sentido e chegar no mar, que é o nosso todo. Então eu sou mais um braço de rio que chega aí. Em Campinas já existia capoeira na sua vida? Ou também foi uma coisa que você descobriu nesses seus caminhos, né, de rio, como você falou? Então, a capoeira chega na minha educação primária. Então, na escola. Na escola? Exatamente. Que, inclusive, é o lugar para a capoeira estar. Um lugar educativo, binário, que as pessoas não se enxergam, que olham pra lousa, não se interagem. A capoeira obriga todo mundo a estar em roda, cantar, dançar, abaixar, subir, quebrar essa lógica. Isso que me atraiu na capoeira. Eu lembro que tinha atividade de menino e de menina. E ao mesmo tempo eu era colocado num lugar binário que eu não cabia. E eu via as meninas pulando corda, virando de ponta cabeça, pintando, rodando, e os meninos jogando bola, e nem boa eu era. Nem boa pra ajudar eu era, que nem o stylist Will que me vestiu, né? Que já era bom de bola, mas na época eu não era. Então eu tava ali num lugar que não me cabia. Ao mesmo tempo a capoeira chega e fala assim, agora não existe mais coisa de menino e menina, isso aqui é pra todo mundo. Então esse foi o primeiro lugar que a capoeira me atraiu. E algo que eu não percebia na época. A capoeira, pro corpo preto principalmente, ela abre o espaço de um palco pra gente ser aplaudido, que não existe. O corpo preto, ele manifesta uma história que não importa a estética. A capoeira, por mais que ela seja cooptada e tomada por um lugar e um caráter masculinizador e masculinizado, ela é totalmente feminina, ela não tem forma, ela abraça, ela colhe, ela tem outras formas de tocar o nosso interior
E o corpo preto em específico, que não experiencia tanto isso em sociedade, o centro, o aplauso, tá na roda de capoeira e conectado, cada um com a sua individualidade. Mas quanto mais você se aprofunda em cultura africana, que a gente não está falando só de movimento, eu Sim. falo de culinária, de religiosidade, de Sim. estética, de muitas coisas. Quanto mais a gente vai tomando conta desse lugar, a capoeira se manifesta num lugar legítimo e o nosso corpo encontra um lugar de retorno. Maravilhoso. É muito forte. E esse encontro, você já mencionou em outras entrevistas que, né, a capoeira, ela olha para o passado, o ballroom, ele aponta um futuro. Exato. Como é que isso se encontra no momento presente da sua vida? Quer dizer, como é que você, de alguma maneira, personifica esse encontro e promove um novo discurso a partir dele? Então a gente está numa virada de mundo, né? Além de eras astrológicas, né? A gente percebe o final de um regime muito forte da presidência para uma virada muito forte, muita coisa acontecendo no mundo. E uma necessidade muito grande de sim a gente falar de povos originários, a gente falar de povos quilombolas. Teve muitas pautas que foram ignoradas e a capoeira tem isso muito próximo enquanto referência de um livro de capa grossa vivo entre nós. Sim. E essa pessoa, para a sociedade, ela vai para o manicômio. Como pode, sabe? A gente não olhar, mas ao mesmo tempo a gente percebe que é construído a partir de uma visão de um Deus que não está conectado com o seu avô. Então ele não tem neto. Consequentemente, essa geração, ela está focada no trabalho, no falocentrismo, num lugar muito próximo que se a gente não toma um cuidado, a gente não consegue olhar para as matriarcas mais velhas, para as pessoas mais velhas, principalmente trans. Uma pessoa trans mais velha, ela tem muita história para contar. Ao mesmo tempo, a gente não consegue se conectar de forma linear ou de forma não linear, de forma não linear com o futuro, porque a gente enxerga um futuro único, uma única possibilidade, e esse futuro ele é circular, espiral. E a capoeira reforça isso quando a gente volta para o passado, falando desses povos quilombolas, desses povos originários, trazendo com musicalidade, com instrumentação, com esse corpo presente, podendo apontar a direção e ao mesmo tempo com esse futuro transgressor, que transiciona, com esse futuro que não está dentro desses padrões cristãos que eu reforcei, que não coloca o mais velho como esse lugar de referência, esse lugar de poder fazer parte da roda com grande importância. Eu enxergo uma peneira que vaza informações dentro da comunidade ballroom porque ela é estruturada num sistema capitalista. Então, por mais que seja muito forte, a nossa perspectiva de visão e de olhar vai para um lugar vertical, exclusivo do topo, do dinheiro. E esse lugar não é para todos, a gente sabe. É um lugar exclusivo de pouca gente. E a gente não questiona, a gente reconfigura. Então a gente não está, de fato, com uma possibilidade de mudança que abrange a roda. Eu percebo que a gente modifica essa roda fazendo sentido político, o que é muito forte. Mas eu descobri que quando a gente traz os velhos para essa roda, essas pessoas quilombolas, essas pessoas xamãs, essas pessoas LGBTs, essas pessoas até tradicionais, a gente consegue fazer com que essa roda caiba mais gente. Então eu percebo um futuro que transgride, passeando por esse lugar vertical, fazendo esse lugar expandir ou até mesmo reconfigurar a partir da capoeira. Capoeira, passado, vogue, futuro, sabedoria de quem veio antes, transgressão de quem tem força de mudar, se encontrando aqui agora. Se encontrando em Puma Camilê, aqui no presente. E no Capoeira para Todos. No Capoeira para Todos, Exatamente. exato. Que é um projeto do qual você faz parte. Exatamente. Eu me sinto parte de uma roda, de um projeto que eu idealizo. Então, uma roda que eu idealizo. E hoje, inclusive, tem o Quântica aqui, que faz parte na direção do Capoeira para Todos. De um projeto que eu consigo idealizar, fazer essa roda ao mesmo tempo circular e movimentar com pessoas marginais e perceber que a capoeira faz essas pessoas olharem para papai, para mamãe, para avó, para avô e entender que a desconexão é uma armadilha do sistema. Sim. A capoeira faz a gente não desconectar disso, a gente trazer força desse lugar, entendendo o tempo, cada um com os seus processos. Estamos falando ainda de um mundo que funciona a partir da binariedade. Sim. Ao mesmo tempo, você tem uma família única, que transgride, que pensa em outras possibilidades de circular essa roda. Então, fazendo essas duas rodas existirem no presente, passado, futuro e presente, aqui e agora, circulando
com a monetização entre a gente, potencializando essas histórias, descobrindo outros braços, assim como a TV Cultura está sendo pra gente nesse momento, sabe? Porque essa história, a partir deste olhar, a partir desse veículo de comunicação, de um veículo de comunicação legítimo, que está falando dessas histórias, fazer isso fica muito, muito, muito mais forte. Eu agradeço muito. Nossa, não, a gente agradece, né? Vocês receberam a gente no baile, você veio receber a gente aqui. E como a primeira vez que você dançou, ou que você começou a dançar voguing e capoeira, embora que a gente saiba que em você não é tão dividido, mas eu vou ter que colocar assim, como é que foi a reação do baile e foi isso que te levou para dançar pelo mundo? Olha como foi. Na verdade, a capoeira já tinha me levado para o mundo. A capoeira está em mais de 165 países. Tá. Então, a capoeira, eu já tinha viajado aí para uns 30 e tantos países no mundo. Porém, não essa figura. Sim. Não falando do que eu falo. Fala agora, claro. Eu reproduzi uma lógica que eu tinha aprendido a partir da capoeira. Uhum. Quando eu conheço a comunidade ballroom, a capoeira passa a ter um outro olhar para mim. O meu corpo começa a se mover diferente, eu começo a questionar o padrão de movimento, o padrão de estético, por que é ensinado assim, olhar para referências femininas na capoeira e começa a encontrar várias mestras, outra forma de cantar, de mover, de transgredir. Eu falo, epa, então eu não preciso reproduzir a mesma capoeira que chegou a mim. Eu posso voltar à raiz, olhar para essa raiz e contar a partir de uma corporalidade travestis com outras pessoas trans. Então ensinar corpas trans a partir desse lugar transgressor, falando de capoeira, mas conectada com a estética, porque a capoeira sempre se conectou com a estética, sempre se conectou com a fala, com a gente tem uma linguagem, pajubá. As pessoas LGBTs falam o Yorubá com uma linguagem LGBT, que existe uma forma também de camuflar, de falar em lugar público. Então, existe uma forma de falar, de cantar, de mover, toda nessa comunidade que faz muito parte da capoeira, das mesmas estratégias de sobrevivência. Sim. Podemos incluir isso para pessoas que talvez... Eu nem vou dizer que a capoeira espanta essas pessoas. Essas pessoas muitas vezes nem querem estar nesse ambiente da capoeira porque elas não se enxergam. Então eu não estou mudando a capoeira. Eu estou fazendo a capoeira ser mais convidativa para pessoas que não estão na capoeira, falando de uma capoeira conectada com a ancestralidade. E essas pessoas são pessoas que transgridem a partir da cultura de baile, que é uma cultura preta, de pessoas que pensam a partir do mesmo prato de comida, comem da mesma fonte para falar de roda, música, canto e retorno, ataque simbólico, só que o meu ataque é dentro da capoeira, é fora. Só que eu faço você se sentir mal por dentro usando morte. Quase flertamos com a morte, que é o lugar que a travesti flerta todos os dias. Sim, né? Então ela usa desse lugar de forma artística, de um dip. O final, a morte dela é aplaudida e paga. Então, ao mesmo tempo, a gente flerta com esse lugar, criticando, comunicando, trazendo beleza e, acima de tudo, acesso de informação, que é o que muda no mundo. Quando muda sua informação de dentro com o que você sente, que é a única coisa que é real, a gente modifica o externo. Eu sinto, eu tenho outra informação, portanto eu consigo materializar coisas diferentes. Estar na ballroom é a possibilidade de sentir a prosperidade máxima, de você sentir glória, de você sentir acesso, de você se sentir amada. Amor, energia do amor move. E na capoeira é você dar acesso a esse corpo que também é aplaudido, amado, dá fluxo corporal com o outro. Não é sobre mim, é sobre nós, é fazer sentido. Tem que ter esse jogo, né? Exatamente. Você falou dessa história de... vou até voltar, porque você usa uma expressão tão bonita. Não, você usou uma expressão tão bonita, né? Desse efeito, enfim, talvez... Porque isso de alguma maneira transcende tanto que ele vai parar num vídeo, dentro de um dos maiores sites atuais, né, mundiais, em que se fala de cultura, em que se fala de arte. E com isso até como a gente conhece você e como muita gente no Brasil... honra. Olha pra... Né? Não, nossa, eu queria saber a história desse vídeo e um pouco, enfim, porque é isso, você vai dançar no meio da rua do centro de São Paulo. Eu olhei aquilo e falei, senhora, que mulher corajosa, sair assim no meio... as pessoas passando assim. Tipo... Como assim? Afrontosa, né? Afrontosa, como assim? Ao mesmo tempo, a importância da gente comunicar essa realidade. Então vai ter a ver com isso, era isso. Que é vista, acostumada a ser vista escondida num beco à noite, com medo, assim como o Puma Camilê teve muito medo de pessoas trans, por essa imagem ser associada sempre a esse lugar escuro, marginalizado, a pessoa que talvez possa passar uma faca na garganta por nada. Percepções marginalizadas de uma figura
que eu entendendo que a imagem e a estética é importantíssima, porque é essa estética que morre. Tem uma estética que morre, a gente sabe. Então, se eu consigo falar dessa estética e colocar essa estética nesse mundo que funciona de forma binária, Claro. se existe a dor, existe a glória. Eu descobri. Então eu não preciso viver nessa frequência, eu posso viver nessa frequência e comunicar essa frequência legítima, com consciência que existem pessoas que não entenderam. Por isso eu luto, por isso eu falo para que essas pessoas acessem a informação. Não que eu vou à frente, puxar e lutar, porque cada um tem um caminho muito forte, Sim. mas eu posso possibilitar informações. Ampliar o horizonte, né? Exatamente, Que a gente fala. ampliar horizontes. Esse vídeo, ele nasce seu como diretor, é um vídeo que mostra um pouco da sua infância, né? Então, ao mesmo tempo, esse vídeo, John Angelo, é uma pessoa muito querida que me conheceu a partir de um vídeo da DW, a Deutsche Welle. É, exatamente. Ele viu esse vídeo, olhou o vídeo e falou assim, essa história é muito forte, mas o visual dela não tá bem contado. Eu acho que a gente podia ir lá na casa dela, que a gente podia registrar a verdade, não pegar o capitalismo faz isso, não pegar o que faz sentido e contar isso. A gente vai viver com ela. Então, John Angelo pergunta a minha história, vive comigo no processo de criação, vem à minha casa, conhece os meus amigos, conhece minha família. Ao mesmo tempo, consegue um espaço para a gente conseguir fazer a movimentação disso e vamos a São Paulo, viver a realidade de São Paulo, pegar reações. Ao mesmo tempo, existir em potência sendo eu. E bem nesse processo do vídeo é muito engraçado que isso acontece em 1 ano e meio. Tem 3 filmagens ali diferentes. E na primeira delas, ele pega Puma Camilê no processo de transição. Então eu tô ali de barba, eu tô ali com cabelo curto. Não que isso defina a feminilidade. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu não tinha olhado pra minha feminilidade com esse lugar, ok, vou comunicar isso sem medo. Isso não vai ficar dentro de mim nos trejeitos. Eu vou comunicar isso com força, porque isso me dá força. Isso deve ser muito interessante, né? De você mesmo olhar esse vídeo agora, né? E porque de alguma maneira é uma documentação do seu processo, da sua vida, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, quando eu vi o vídeo pela primeira vez, eu não vou falar vergonha, mas me causa, a gente chama de gatilhos. Gatilhos são quase disforias, que você olha e você faz assim, sabe, com o corpo. Mas é história, é a minha história. Só que eu sinto que a minha história, sendo registrada hoje pela cultura, é uma história muito mais legítima. Ah, a gente também, aquela que a gente também acha. É uma história muito mais legítima de quem sou eu, de como eu posso comunicar em potência. Aquela história é uma história de uma pessoa que estava se compreendendo, que estava antes de ir para Nova York. Então, por isso você falou, ela te abre para um mundo, né? Exato. Você falou Nova York, México, e aí você volta, você faz Altas Horas, Exatamente. você faz, acho que Bial, Fantástico. Eu queria que você contasse desse outro momento. Então, esse vídeo vamos chamar ele de antes. O que vem durante e o que tá agora? Então, ao mesmo tempo, eu percebo que essas, enfim, Altas Horas, Amazon Prime, Netflix, percebem que essa história é uma história que não fala sobre Puma Camilê. E Puma Camilê, inclusive, não anda só. Porque se eu ando só e falo de mim, eu reforço aquela lógica exclusiva do prédio. Exato. Aquela lógica que é única. E não é isso que eu acredito de fato, que o futuro possa alterar. E eu sou a materialização da mudança. Então eu percebo que essas plataformas percebem a força que é a gente comunicar uma história reconfigurando as imagens. Então a imagem de uma travesti negra, retinta, falando desse lugar circular do passado junto com outras pessoas dissidentes, é muito forte para a gente construir, seja no meio empresarial, seja no meio cultural. Essa história reforça muitas outras histórias que a gente pode construir um futuro diferente. Tem gente no mundo inteiro, em todos os meios possíveis, pensando, não tão contentes com o mundo criado, só que elas já vivem nesse mundo e não sabem como alterar. Daí elas veem na minha existência uma possibilidade de despertar uma fagulha na mente de quem pode alterar. E de quem continuar com a força de sonhar. Construir mesmo sem essa base sólida de uma possibilidade diferente, a gente enxerga em algumas existências micromundos possíveis. E o Capoeira para Todos é o meu micromundo possível, onde esses gatilhos, onde essas disforias deixam de existir. Onde eu vou estar na sociedade, que eu saio preparada para, enfim, para me defender, preparada para não morrer. Existe um lugar onde eu desligo isso, onde eu posso respirar, e eu descobri que isso é incrível. Poder respirar me permite sonhar. É isso. Então...